Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente tinha terminado de ver aqui a questão da propagação do pacote onda gaussiano, né? Vamos ver mais umas coisinhas sobre o pacote gaussiano. A gente termina o capítulo 4, que o Shankar fala mais algumas coisas sobre o que nós iremos ver ao longo do curso, né? Então ele dá uma certa pintada em uns temas extras, né? Então a gente vai discutir mais essas coisas e depois a gente entra no problema de poço, ver um pouco de formalismo de Heisenberg, onde a gente vai construir um formalismo diferente do de Schrödinger, que é onde os estados evoluem, mas os operadores estão constantes. A gente vai fazer um formalismo contrário, os estados estão constantes e os operadores evoluem, né? E isso vai permitir para a gente avaliar o problema do átomo do oscilador harmônico. Então, a gente vai ver o oscilador harmônico do ponto de vista de Schrödinger e Heisenberg, que são duas visões bastante complementares, acho que expande muito o conhecimento do aluno ver essas duas coisas. E depois a gente vê, provavelmente, ou mais alguma coisa de espalhamento, ou a gente vê logo o átomo de hidrogênio. A gente decide quando chegar mais perto, tá ok? Então, nós tínhamos visto a evolução do pacote de onda, né? E nós chegamos aqui, né, naquela função de onda final. Eu vou escrever aqui em termos de função de onda, que ficou assim, né? Então, essa é aquela função de onda centrada em μ, com variância sigma, né, desvio padrão sigma, e momento P0, certo? Naquela notação que nós introduzimos lá atrás, né? E a gente viu que isso aqui fica, cadê? Né? Vai ficar uma coisa do tipo exponencial de menos x menos μ de t ao quadrado sobre 2. Aí agora vai ser o meu sigma de t ao quadrado, né? Lembrando que esse sigma de t é diferente do sigma, né? Porque ele tem toda a questão da parte complexa dele, tá? E aqui vai ficar, depois eu posso escrever explicitamente, mas por enquanto vai ficar isso aqui. Ok, eu estou só encontrando, aqui encontrei. Mais I P0 x sobre h cortado, menos aquela parte da fase, e a gente pode discutir mais um pouquinho isso aqui, porque ele é interessante. 2 mh cortado delta t, tá certo? Deixa eu ver, isso. Raiz de 2π sigma, peraí, tá certo, sigma t. Certo? Então a gente encontrou que a nossa função de onda, quando a gente resolve o problema no tempo, ela se comporta dessa forma, né? A gente tem que lembrar que o nosso μ de t nada mais é do que o μ original que nós tínhamos, mais um certo P0 sobre m delta t, né? Então, é o centro do pacote que está se locomovendo aqui, dependendo do momento que a gente tem, né? E a variância que a gente obteve, que vai ser basicamente aquele objeto ali. Deixa eu só escrever ele aqui completo primeiro. Então, a gente tem 1 sobre sigma t ao quadrado. A gente sabe que vai ser 1 sobre sigma ao quadrado, a parênteses 1 sobre 1 mais 2 delta t sigma p quadrado sobre mh cortado. Acho que eu posso depois trocar isso aqui, vai ficar bem um pouco melhor, certo? Vezes, aí tem essa parte que vai ser importante, tá? I delta t h cortado sobre 2 m sigma quadrado, certo? Deixa eu só ver aqui, porque esse cara aqui, ele vai ser h cortado ao quadrado sobre sigma ao quadrado, né? E eu tenho um quarto, então vai ficar o 2 aqui,
esse cara vai cortar com esse cara aqui, vai ficar assim, né? ΔT H cortado sobre 2m sigma quadrado, tá certo? Então, só relembrando, então, a gente fez o cálculo na aula passada, explícito, de um pacote de onda que começa gaussiano centrado em μ, com variância sigma, tá certo? Quando o tempo passa, a gente descobre que a função de onda fica assim. A gente calcula a evolução temporal, explicitamente resolvendo a equação de Schrödinger. Quando a gente resolve a equação de Schrödinger, a gente vai encontrar essa nova expressão aqui para as funções de onda, tá certo? Onde agora o centro da nossa gaussiana vai evoluir, porque quando o tempo passar o centro vai mudar, né? E a própria variância vai mudar também. Você vê que a variância aqui ela vai ter a parte real dela, que é isso aqui, mas vai ter esse pedacinho aqui que vai ser a parte imaginária, que também vai ter importância justamente porque ela vai estar relacionada à maneira em que o seu pacote vai expandir a sua variância ou contrair a sua variância, tá certo? Eu estava falando para vocês. Aqui, quando a gente começou a resolver o problema sem antes aplicar a propagação temporal, a gente descobriu que o efeito de um termo de x quadrado aqui era justamente mudar o centro da distribuição de momento, né? Ou seja, se você tem uma função de onda em x e você acrescenta uma fase que é linear em x, o que quer que seja que esteja aparecendo aqui vai deslocar as velocidades, certo? Isso a gente tinha visto. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, tá vendo? Esse termo aqui, ele tem um pedaço que é imaginário. Esse termo que é imaginário, ele está multiplicando um termo de x quadrado, x menos μ quadrado. Então, a gente está vendo aqui que o efeito da parte o efeito do linear é alterar o momento, e o efeito do termo quadrático é mexer na variância. Tá certo? Então, um termo imaginário multiplicando o termo quadrático mexe na variância e o termo linear mexe no centro. Tá certo? Ou seja, essas fases elas são importantes e a maneira que elas dependem de x também faz com que elas alterem o pacote de onda de formas diferentes. Certo? Bom, mas a gente pode fazer agora o seguinte, a gente pode dizer que o nosso psi, a gente vai escrever ele naquele formato que a gente fez a questão que a gente usou para descrever o formalismo semiclássico, aquele formalismo em termos da equação de Hamilton-Jacob, né? Então a gente descreve ele assim, ρ exponencial de IS, tá certo? E por que a gente quer isso aqui? Porque a gente quer calcular quais seriam as trajetórias clássicas, né, ou semiclássicas, associadas a esse pacote de onda, tá certo? Isso aqui é bastante instrutivo, pessoal. Se você junta esse resultado aqui, você vai descobrir que a parte imaginária do expoente, né, vai ser dada por isso aqui. 1 sobre sigma quadrado mais h cortado ΔT sobre 2m sigma 2, sigma, isso, ao quadrado, ok? Então você vê que é aquela variância que muda no tempo, né? ΔT, h cortado ao quadrado sobre 2m sigma 2, que é o produto desse pedaço aqui com o resto lá, né? Só botei o sigma para cá e juntei com o menos que está aqui, ok? E o 2 também. Por isso que vai ficar aqui agora x menos μ de t ao quadrado sobre 4. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Aqui está errado, aqui era para ser 4, tá? Deixa eu ver. Isso, eu tinha copiado errado aqui. Tá? Mais P0x, certo? Mais um termo C aqui. Que termo C é esse aqui? Vou botar C0 aqui. Esse termo, ele vem do fato de que no denominador aqui eu tenho esse sigma que tem uma parte imaginária, tá certo? Mas essa parte imaginária que vem daqui vai subir para o expoente também. Eu posso pegar um número complexo e escrever sempre ele como sendo um módulo vezes exponencial de uma fase. O que seja que venha daqui, por mais complicado que seja, não depende de x, tá certo? Então não vale a pena a gente fazer todo o trabalho de calcular explicitamente como que isso apareceria numa fase, ia ser um arco
um arco tangente, ou depende da situação, você pode escrever como arco seno, né, dessas quantidades aqui. Então, a gente simplesmente diz que o que é que seja o termo da fase que vem do denominador, a gente coloca dentro desse C0, porque no fim nós estaremos interessados em calcular o quê? A gente sabe que o P clássico, ele é determinado como sendo a derivada da ação em relação a x. E na relação semiclássica, a ação faz o papel da fase. Né? Lembra quando a gente tentou construir uma versão linearizada das equações de Hamilton-Jacobi? A gente escreveu a ação como a fase da função, daquela função no momento, que a gente eventualmente descobre que é a função de onda. Tá certo? Então, se a gente insistir nessa analogia aqui, a gente pode ver como que seria o momento, entre aspas, clássico associado à fase de uma função de onda agora plenamente quântica, né? Ou seja, o H cortado diferente de zero. Ok? Aqui no oeste, a primeira relação, sigma não. É porque eu multipliquei, tá vendo? Eu multipliquei ele aqui, e aí aqui, tá vendo que estava quadrado? Aí saiu um deles para cortar o outro. Isso. Peraí, se eu estou esquecendo alguma coisa. Né? Esse aqui é esse termo aqui, o menos cortou com o menos que tem lá, esse cara sobre 4, esse cara aqui, peraí. Ah, tá, lembrando que... Esqueci da parte importante aqui, certo? Então é claro que isso tem que multiplicar por H cortado, senão não dá certo. Por isso que aparece H cortado quadrado aqui, tá, pessoal? Que é esse H cortado aqui. Ok? Então vamos insistir nessa brincadeira e ver o que acontece, né? O que será que são essas trajetórias? Bom, a gente sabe também que o momento clássico, pelo menos dadas as coordenadas que nós estamos usando, nada mais é do que m x clássico, ponto. Eu estou chamando de clássico, mas pode pensar semiclássico, tá? Porque enquanto você tiver aqui o H cortado diferente de zero, isso aqui não é clássico, claramente não é uma solução da Hamilton-Jacobi original, tá certo? Só se o limite for possível e a gente conseguir fazê-lo, que seria realmente o clássico, tá ok? Mas vamos ver por enquanto o que vai acontecer se nós insistirmos nessa brincadeira, mesmo tateando no escuro, digamos assim. Né? Bom, isso aqui vai ficar assim. X clássico ponto vai ser igual. Eu já vou dividir pela massa aqui dos dois lados, tá? E aí vai ficar como? Derivada desse cara em relação a x, a derivada vai bater aqui e a derivada vai bater aqui. Né? Então você vê que o primeiro termo que eu vou ter é P0 sobre m. Certo? Deixa eu ver se eu botei isso. P0 sobre m, que é a velocidade. Então isso aqui, digamos, claramente dá pra gente uma coisa clássica, né? Só que agora a gente tem um termo extra, que vai ser proporcional a H cortado. Novamente, se a gente mandar o H cortado para zero, esse termo vai para zero e você tem o resultado clássico aqui, que a posição varia com essa velocidade aqui, ponto final. Né? Mas agora a gente tem coisas extras. Vamos colocá-las aqui. 1 sobre sigma quadrado mais H cortado delta T sobre 2m sigma. Cara, o que é isso? Né? Os caras inventam umas coisas. Aluno de ensino médio. Bom, ok. Vamos continuar aqui. Então, a gente já bota aqui um quadrado para ficar direitinho. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Eu vou multiplicar e dividir os caras que eu preciso aqui, ó, porque eu dividi por m, vai ficar m quadrado. Sigma já estava ao quadrado, H cortado ao quadrado. Delta T eu multiplico e divido, tá? E o 2 também. Então vai ficar assim, H cortado, delta T sobre 2m sigma, agora ao quadrado, tá certo? E aí a derivada desse cara aqui, claramente caiu 2, corta com esse 2 aqui, esse 2 se juntou com esse para fazer o 4, que eu coloquei aqui, tá certo? E aqui vai ficar, cadê você? X clássico menos mi de t. Né? Você tem que lembrar que você deriva esse cara e calcula em x igual a x clássico. Tá certo? Ok, e é claro que eu multipliquei e dividi por ΔT, porque isso aqui, pessoal, está com cara de momento. Né? A diferença de posições dividido pelo tempo está com cara de uma velocidade, né? Mais um certo fator de massa, isso aqui dá um momento. Ok?
Ok, deixa eu ver. Eu vou fazer agora o seguinte, pessoal. Olha aqui, aqui é quadrado, tá? Tá vendo que eu tenho um termo desse tipo aqui e um termo desse tipo aqui? Parece que eu tenho uma derivada de alguma coisa, depois a derivada da interna, né? Claro que eu tenho essa divisão aqui por ΔT, certo? Então a gente precisa lidar com ela. Mas, bom, vamos fazer o próximo passo aqui, vocês já vão entender. X ponto, esse termo não muda, P0 sobre M, e o truque é escrever isso aqui como uma derivada total de alguma coisa em relação a ΔT, tá certo? Então vai ser como? Vai ser mais, talvez a gente faça isso. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar um 2 aqui, tá certo? Só para simplificar a vida, aqui eu tinha feito de um jeito que eu acho que foi mais complicado. Vou botar um 2 aqui e vou botar o 2 aqui, tá certo? E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse quadrado, só que eu vou botar o ΔT aqui, ó. Tá certo? E vocês já vão entender isso. Esse cara escrito dessa forma, com o 2 aqui, né, esse 2 vezes isso aqui, é a derivada disso aqui em relação ao tempo. Né, se eu derivar esse cara em relação ao tempo, cai o 2, h cortado ao quadrado sobre 2m sigma ao quadrado, tudo continua igual, mas o meu ΔT que está ao quadrado vai ficar 2ΔT, certo? E fica 2ΔT. Deixa eu botar o ΔT aqui, porque aqui está meio exprimido. Tá certo? Mas se esses termos aqui são a derivada desse cara aqui, então isso tudo é dt do logaritmo de sigma quadrado mais h cortado ΔT sobre 2m sigma ao quadrado. Tudo isso vezes o que sobrou aqui, que é xCl mi de t sobre 2. Ok? Né? Essa derivada, naturalmente, ela só atua aqui. Derivada de log é 1 sobre o termo. Então, aqui está o 1 sobre esse cara aqui. Vezes a derivada interna. A derivada dessa interna aqui toda é a derivada desse pedaço todo, porque isso é constante em relação ao tempo. E aqui eu tenho a derivada interna. Certo? Tudo bem até aqui? São uns passos um pouquinho emboladinhos, mas nada muito transcendental. Agora veja, vocês lembram que mi, deixa eu botar aqui de volta, porque eu acabei de apagar, mi de t vai ser igual a mi mais P0 sobre M ΔT. Certo? Logo, dt de... vou botar ddt de mi de t é igual a P0 sobre M. Certo? Nada demais. Por que eu estou fazendo isso? Porque, olha, esse cara é uma derivada total, mas esse cara é uma derivada total também. Certo? Então, ó, esse cara vai ser dmi de t dt. E eu vou jogar ele para o outro lado. Vai ficar assim. d dt de x clássico menos mi de t é igual a d dt de logaritmo natural de sigma ao quadrado mais ΔT h cortado ΔT sobre 2m sigma. Certo? Que multiplica x clássico menos mi de t sobre 2. Tá joia? Então, ó, derivada disso é igual a derivada disso vezes esse mesmo cara que está aqui. Ó.
Certo? Tá? Eu estou resolvendo uma equação diferencial razoavelmente complicada, por mais que ela seja linear e bonitinha, né? Não tem nenhum termo esquisito nela, mas vocês podem tentar resolver de outros métodos, mas ela pode ficar bastante complicada se você não usar um método apropriado, tá? Bom, veja, eu tenho derivada de uma coisa e eu tenho ela aparecendo aqui de novo, tá certo? Você pode pensar disso de várias formas, mas você vê que isso parece a derivada de um logaritmo também, tá certo? E esse 2 aqui, ó, 1/2, ele pode entrar dentro da derivada e pode virar o logaritmo da raiz daqui, certo? Então vocês podem ver, se vocês não conseguirem, vocês me avisam, tá? Que isso tudo pode ser escrito assim, ó. Esse cara é logaritmo, é derivada do logaritmo da raiz. Eu jogo para esse lado, o log com menos, ele inverte a posição, né? Porque menos log de x é igual a x de 1 sobre, log de 1 sobre x, tá certo? Eu estou dando vários passos, mas se vocês não acompanharem, vocês avisam, tá? Isso aqui vai ficar ddt, né? Esse cara dividido por esse dá derivada do log disso, né? Então vai ser derivada de log de todo mundo, então eu vou botar aqui logaritmo natural, aí vou botar um parênteses aqui, x clássico menos mi de t, dividido por raiz de sigma quadrado mais aquele termo especial, que é h cortado delta t 2m sigma quadrado. Igual, deixa eu ver, igual a 0. Tá? Novamente, divido por esse termo aqui. Acabou de aparecer derivada do log desse cara aqui. Certo? Aí vai ficar derivada do log, derivada do log. Eu passo para cá, esse log ganha um sinal de menos e ganha, na verdade, ganha um sinal de menos meio. O menos meio vira expoente do log e vem para cá. Né? A soma dos logs é o log do produto. Né? E a subtração dos logs é o log da razão. Certo? Então é só isso. Bom, mas agora a nossa equação ficou trivial para resolver, né? Ela basicamente está dizendo para a gente que o termo entre colchetes é constante. Certo? Novamente, pessoal, o que acontece se h cortado for para 0? H cortado foi para 0 significa, então, que esse termo é 0. O único termo que dependia do tempo é esse. Se isso aqui não depende mais do tempo, fica só a derivada do log disso aqui, que basicamente vai dizer para a gente essa equação aqui, ó. Tá certo? Ok. Então, o que a gente faz? A gente integra e avalia em T0 e T, certo? Bom, então, se a gente integra esse cara aqui, eu vou integrar esse cara aqui de T0 a T. Certo? Esse cara aqui, ó. dt. Isso aqui vai ficar assim. X clássico de T menos mi de T sobre raiz de sigma ao quadrado mais h cortado delta t 2m sigma ao quadrado é igual a x clássico em T0 menos mi sobre sigma. Certo? Ok, deixa eu ver. Tá? Ou seja, x clássico de t é igual a x clássico. Vou botar um zero aqui, só para dizer que é ele calculado em T0, tá? Isso aqui, ó, eu vou chamar de xCl0, ok? Então vai ficar xCl0 menos mi
dividido por sigma vezes raiz de sigma quadrado mais aquela brincadeira, h cortado, delta t sobre 2m sigma ao quadrado. Ok? Se vocês lembrarem da continha que a gente fez lá atrás, quando a gente resolveu a equação de Hamilton-Jacobi para a partícula livre, pode falar. Não, tudo. Estou integrando. Estou integrando todo mundo. Ok? Okay? Então é simplesmente o integrando, né? Como é integral da derivada, vai ser o argumento da derivada calculado nos extremos. Né? Então quando eu calcular em t dá isso, quando eu calcular em t0 dá isso aqui, eu jogo para o lado direito, tá certo? Porque a integral definida de 0 é 0, né? Okay. Mas vamos entender aqui uma coisa, pessoal. Primeiro, esse cara aqui é o centro da minha distribuição. Né? Então veja, a minha distribuição inicial ela é assim. Ela é uma gaussiana com variância sigma, tá certo? Centrada em μ. Ok? Isso aqui, claro, é tudo dado no tempo t0. Ok? Então, esse cara aqui, ó, é psi. Vou botar aqui. Esse cara é psi de x e t0. Ok? Aí, digamos que eu vou calcular o meu psi de x e t1. Então, basicamente, o que vai ter acontecido é o seguinte: o centro dela vai ter sido deslocado, certo? Então, esse cara aqui é o novo centro, que é o μ de t, tá certo? Aqui eu não fiz ela particularmente diferente, mas vamos imaginar que aqui a variância agora é esse valor aqui, 1 sobre a parte real de 1 sobre sigma de t. Ok? Que é aquela brincadeira que a gente tinha feito lá originalmente, né? A variância vai ser dada por isso aqui. Então você vê, se vocês lembrarem desse termo, deixa eu botar ele explicitamente, porque senão a gente perde um pouco aqui a coisa. Então isso aqui, pessoal, a variância vai ser, eu vou pegar o desvio padrão, sigma raiz de 1, vou fazer assim, raiz de sigma ao quadrado mais h cortado delta t sobre 2m sigma ao quadrado. Tá certo? Essa aqui é a minha variância num tempo t qualquer. Então vocês veem que para o tempo zero a minha variância coincide, que era o que a gente acabou de escrever aqui. Mas quando o meu tempo for aumentando, a variância vai aumentando, né? E você vê que ela pode eventualmente até dominar aqui o processo, certo? Bom, pessoal, então você tem essas gaussianas andando aqui todas. Que trajetórias são essas? Primeiro, você vê que essa trajetória não tem nada a ver com a trajetória clássica. Desculpa, aqui é μ de t. Não, peraí, deixa eu ver se eu fiz alguma besteira. Faltou um termo aqui, pessoal, espera um pouquinho. Isso. μ de t. Tá. É importantíssimo esse cara aqui, tá? Então vamos lá. O que acontece com a minha trajetória se a minha condição inicial... Veja, aqui é a condição inicial que eu estou resolvendo a equação guia, que é aquela equação que é P clássico igual a ds dx. Essa aqui é o que a gente chama de equação guia, certo? Porque ela está sendo... é um momento que está sendo guiado pela ação. Né? Quando você pensa em Hamilton-Jacobi, é a ação mesmo que está guiando as partículas. Mas vocês lembram que aqui dentro já tem uma escolha de condição inicial. Tá certo? Eu posso botar uma condição inicial diferente aqui e obter um resultado diferente. Posso botar a condição inicial que eu quiser, porque isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Eu posso escolher condições iniciais diferentes. Tá certo?
Quando você tiver efeitos quânticos, a mesma coisa vai acontecer, né? Se você escolher aqui, por exemplo, que a sua condição inicial coincide com o centro, ou seja, digamos que você bota uma partícula que inicialmente está aqui também. Olha que interessante, nesse caso, esse termo é zero. Se esse termo é zero, essa parte não influencia e a minha trajetória é puramente clássica. Então a trajetória da partícula que está na crista da gaussiana é clássica. Né? Eu botei uma partícula aqui que está na crista da gaussiana, está no topo dela. Você vê que a trajetória dela é só esse termo aqui, que é o termo clássico, né? Lembrando, esse cara aqui é μ mais P0 sobre M delta T. Então a gaussiana vai movendo e se você quiser imaginar, essa partícula que está sendo guiada por essa gaussiana, ela vai sendo arrastada pela essa gaussiana junto com ela e vai ter uma trajetória puramente clássica. Agora, não é o que acontece para as outras. As outras vão ter uma coisa diferente. Se eu boto uma partícula que inicialmente está aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter essa trajetória clássica aqui associada, mas ela vai ter esse outro pedaço aqui com dependência temporal aqui, que não tem mais nada a ver com uma trajetória clássica. Tá certo? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Deixa eu ver onde é que eu posso. Acho que talvez caiba aqui. Tá? Veja, pessoal, isso aqui são trajetórias associadas à função de onda, tá? Se você quiser adotar uma postura de interpretação da mecânica quântica, quem acredita não, né? Quem é um estudioso da interpretação bohmiana vai dizer que você pode atribuir significado físico para essa trajetória e essa é a trajetória física da partícula quântica, certo? Quem discorda, tem os seus argumentos, tá certo? Mas o ponto é que, independente disso, independente da interpretação filosófica que você vai dar para essas trajetórias, elas existem no sentido de que elas são coisas computáveis e que às vezes tem como é que diz? Aplicações práticas. Existem algumas coisas que você pode fazer em mecânica quântica que essas trajetórias podem ser úteis para você tirar cálculos de observáveis do seu sistema, tá certo? Isso não significa que, por causa disso, essas trajetórias realmente são físicas e existam, tá? Mas, como eu disse, são coisas que existem, são fatos importantes sobre mecânica quântica e, como tais, eu acho que é importante que vocês saibam deles para vocês poderem ter um máximo de ferramentas sobre mecânica quântica, tá? Agora vamos tentar entender o que são essas trajetórias e aí o que vai provavelmente embasar vocês em interpretar a mecânica quântica, tá certo? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que aqui eu tenho um eixo de tempo, tá? Que cresce quando vai para cima, certo? Beleza, então eu vou escrever, é claro que o meu desenho ele vai envolver uma gaussiana desenhada aqui, porque eu não tenho como desenhar para fora do quadro, tá certo? Mas se eu pudesse, eu desenharia uma gaussiana saindo do quadro aqui, tá certo? Então a gaussiana nesse tempo, digamos que esse aqui seja o nosso T0, tá certo? No nosso tempo T0, você vê que a gaussiana é a gaussiana que tem a menor variância. Você vê que a variância, a desvio padrão da gaussiana é dada por isso aqui. Quando o meu tempo é igual a T0, esse termo é zero. Como isso aqui é a soma de quadrados, isso é um número positivo. Então o menor número possível aqui é quando o ΔT for igual a zero. Então aqui eu tenho minha gaussiana mais fininha. Certo? Digamos que agora eu vou calcular, eu tenho aqui T1. Em T1, o centro da minha gaussiana que estava aqui, ele se deslocou para cá. Tá certo? E ela ficou um pouco mais gordinha. Certo? Se passou mais um tempo, T2, o que vai acontecer? A minha gaussiana vai se mover para cá e vai ficar mais gordinha. Certo? Então vocês veem o seguinte, a minha partícula, se eu fosse realmente bom de desenho, eu teria, deixa eu ver se eu deveria ter feito essa gaussiana aqui. Tá? Então você vê que ó, esse cara aqui ó, é a posição μ no tempo T0. Esse cara aqui é μ1 no tempo T, né, que é o μ em tempo T1. μ no tempo T1 e esse cara é μ no tempo T2. Tá certo? Então você vê que a minha partícula que está na crista
ela vai andar em linha reta aqui, porque a crista está andando em linha reta, tá certo? Foi o resultado que a gente obteve aqui. Se nós formos para o passado, a mesma coisa vai acontecer, só que... Deixa eu tirar esse cara daqui, senão eu não vou ter espaço para desenhar. Só que uma coisa diferente vai acontecer. A crista vem para cá, né? Ou seja, aqui em t menos 1, né? Digamos que esse tempo t menos 1 é o tempo onde o t é menor que t0, tá certo? Então, a meu centro vai estar aqui, só que ela vai estar mais, com a variância maior também. Porque você vê que aqui só depende da diferença quadrada do tempo aqui. Então, se esse t1 menos t0 for igual a t1 t menos 1 menos t0 foi igual a t1 menos t0 em módulo, então esses caras aqui, essa aqui vai ter a mesma variância dessa aqui. Tá certo? E novamente, isso aqui tem que ser uma linha reta. Ok? Agora, o que está acontecendo com a partícula que não está na crista? Ela está deslocando um pouco a mais. Certo? Agora, ela desloca a mais de duas formas. Se ela está à direita do centro, ela vai deslocar para a direita. Mas se ela está à esquerda, ela desloca para a esquerda. O que significa isso? Vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos dizer que, ao invés de a gente fazer probabilidade com uma função p de x, né, essa função p de x ela te dá uma distribuição de probabilidade. Vamos fazer uma outra brincadeira. Em vez de eu fazer probabilidade com uma função contínua, eu vou fazer com bolinhas. Então, para eu descrever essa p de x de forma aproximada, eu tenho que botar muito mais bolinha onde a probabilidade é maior e um número menor de bolinhas onde a probabilidade é menor. Tá certo? Então, eu vou fazer essa brincadeira. Eu vou sortear a distribuição e onde ela for mais provável vai aparecer mais vezes, eu vou botar bolinhas ali, e onde for menos provável vai aparecer menos vezes, vai ter menos bolinhas. Então, em vez de eu descrever a evolução da minha distribuição de probabilidade com a distribuição contínua, eu descrevo com as bolinhas agora. Então, se minha distribuição ficou bem mais larga, significa que essas bolinhas que estavam aqui agrupadas aqui no meio, elas vão ter que se espalhar. Então, as bolinhas elas vão seguindo as regiões de probabilidade na medida que elas vão ganhando ou perdendo probabilidade. Tá certo? Então, vocês veem aqui, ó. Se você pensar do tempo t menos 1, então, essa bolinha, uma potencial bolinha que estava aqui, a um sigma, digamos, de distância, ela vai se aproximar do centro. Ela vai se aproximando do centro. Por que ela está se aproximando do centro? Porque daqui para cá, a variância diminuiu. Se a variância diminuiu, as bolinhas têm que se agrupar. Ou seja, se eu estou evoluindo daqui para cá, de uma distribuição mais larga para uma mais colimada, então as bolinhas têm que se aproximar. Quando essa minha distribuição espalha, as bolinhas têm que se afastar. É exatamente o que a gente está vendo aqui. As trajetórias bohmianas, se você quiser, elas estão seguindo a distribuição de probabilidade. Quando a distribuição de probabilidade aumenta, as bolinhas vão naquela direção. Quando se afasta, as bolinhas se afastam daquela direção. Nessa representação, se a onda chegasse a ficar pulando, elas teriam todas igualmente espaçadas ou não? Sim, exatamente, exatamente. Na verdade, se fosse uma régua puxasse ela, teria uma densidade maior por causa dela. Exatamente. As bolinhas começariam a se atrair pelo... Exatamente. Isso que você está descrevendo, de certa forma, é o que o pessoal na teoria bohmiana chama de potencial quântico. O potencial quântico ele vai ter a ver justamente com derivadas da distribuição de probabilidade que vão fazer a bolinha ser atraída pelas regiões de maior probabilidade e serem repelidas à região de baixa probabilidade. Por exemplo, se você tiver uma região de densidade de probabilidade exatamente zero, você tem que ter um repulsor, você tem que ter uma força que não vai deixar ninguém chegar ali. Porque se chegar lá, significa que a probabilidade é diferente de zero. Então não pode chegar. Entendeu? Uma outra maneira, um pouco mais... porque aqui a gente está vendo o centro da gaussiana e a gente está vendo a variância. Então, às vezes, para a gente poder pensar um pouco melhor, vamos desenhar o caso onde a gente bota P0 igual a zero. Bom, se P0 igual a zero, então a solução clássica é que as nossas partículas estão paradas. Certo? Né? Se P0 igual a zero, então isso aqui é zero. Esse meu mid tem uma constante, né?
Só que não, as quânticas vão ter esse efeito aqui. Que é só uma versão simplificada dessa análise que a gente está fazendo aqui. Como é que ela seria? Seria o seguinte. Né? Essa aqui, novamente, é a nossa evolução temporal. E aí eu tenho uma coisa mais, menos, aí mais. Certo? Se eu fosse bom de desenho, o centro estaria todo aqui. Tá certo? Esse centro aqui seria equivalente a uma trajetória clássica, onde o cara não se mexeu. Mas você vê que essa região aqui, ó, ela está ficando mais concentrada, então essa bolinha tem que andar até aqui, e depois ela está ficando mais espalhada, ela vai andar até aqui. Então você vai ter esse efeito aqui, ó. E aí vai ser espelhado, a mesma coisa vai acontecer aqui. Certo? Essas aqui são as trajetórias bohmianas. Se você constrói as trajetórias bohmianas, você inclusive explica o efeito de fenda dupla, né? O experimento de fenda dupla. Certo? Mas agora você tem que aceitar de que por alguma razão várias coisas estranhas vão acontecer. Porque veja, aqui esse cara está sendo guiado pela fase. Só que a fase depende da função de onda, que depende da condição de contorno. Então se você mexe na condição de contorno, você mexe na função de onda e mexe na fase. Então, na verdade, o que você está falando é que a partícula que está andando aqui no meio sabe do que está acontecendo nas bordas. Né? Então essa é uma das críticas maiores, é que a mecânica bohmiana acaba sendo, de certa forma, não local. Né? E coisas não locais são coisas estranhas que os físicos geralmente não gostam, né? Porque essa coisa de ação à distância, ela meio que impossibilita causa e efeito, ou torna muito mais complicado e tal. Existe um mundo de coisas para ser dito sobre isso aqui, mas eu acho que isso aqui é interessante o suficiente, até esse ponto é útil para vocês. Né? Para vocês terem um exemplo, quando a gente faz mini superespaço, que é uma maneira de você fazer uma quantização da gravitação hipersimplificada, você resolve a função de onda para a escala do universo e você descobre justamente que a escala do universo vai seguir essas trajetórias aqui exatamente nesse contexto e que é por isso que o universo ele vem aqui contraindo e depois ele sai expandindo. Então você explica um universo que teve um ricochete ao invés do universo que teve um começo no Big Bang. Você evita o Big Bang quando você fala que o seu universo seguiu uma trajetória bohmiana ao invés de uma trajetória clássica. Porque a trajetória clássica do universo é chegar aqui, ó, na singularidade. Tá certo? Não tem escapatória. Os teoremas de singularidade garantem que, se as condições de energia são satisfeitas, se você for para o passado suficiente, o seu universo vai chegar na singularidade, ou seja, a escala dele vai para zero. Mas, se ele seguir uma trajetória bohmiana, na verdade, ele vai começar clássico, depois ele vai pegar esse cara aqui, vai fazer a voltinha aqui e vai virar clássico de novo para cá. Então você consegue construir modelos inteiros de universo usando esse tipo de trajetória bohmiana. Certo? Não necessariamente cíclico. Porque isso aqui só diz o seguinte: o seu universo começou a contrair, chegou num momento de contração máxima e começou a expandir. Ele pode ser eterno nesse sentido. Porque aí a questão é o seguinte: uma coisa é você chegar numa singularidade, ou seja, você chegar aqui a do certo T0 igual a zero. Basicamente, um modelo com singularidade é um modelo, novamente, de forma muito simplificada, é um modelo em que você atinge a singularidade num tempo finito. A gente pode, aqueles 13 bilhões de anos lá que o pessoal reporta, 14, 13 bilhões de anos, que as pessoas dizem que o universo tem, é uma maneira de divulgação científica de dizer, porque isso aí basicamente é o tempo até esse evento hipotético, tá certo? Só que ninguém sabe a gravitação quântica, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele momento, então ninguém sabe se realmente é uma singularidade, porque nem faz muito sentido ser uma singularidade. Ninguém acredita, por exemplo, que uma carga pontual tenha densidade de energia infinita, né? Porque o potencial eletrostático é 1 sobre R. Ninguém acredita que eu posso botar zero aqui e dizer que tem energia infinita ali, certo? Da mesma forma que a maior parte dos cosmólogos não acredita que a singularidade do Big Bang seja uma descrição da física do que estava acontecendo naquele momento, certo? Mas, nesse caso de universo, nessa situação, o que vai acontecer é que o seu universo, ele vai ser em menos infinito, ele vai ser infinito. Ou seja, ele tem uma certa singularidade, mas para você chegar nela, precisa passar um tempo infinito. A diferença dessa é que essa aqui, você poderia contar no relógio o tempo até ela, entendeu?
e no outro é impossível contar no relógio. As trajetórias físicas que medem um tempo próprio, esse tempo que eu chamo de tempo cósmico, é um tempo que certas trajetórias físicas medem nos seus relógios, ele mediria um tempo finito até a singularidade. Então, assim, tem gente que faz modelos com Bauss que são oscilatórios, né, que são, como é que se diz? Cíclicos, certo? Mas a maior parte dos modelos de Bauss faz simplesmente uma fase de contração e uma fase de expansão e só, sem fazer hipótese de que a fase de contração veio de uma fase de expansão que parou de expandir e começou a contrair. Você pode fazer a pergunta de novo, por favor? Em T0, pode encarar como algum momento, por exemplo, ou na frente da dupla que a gente sabe que as partículas estão passando pela via da dupla, ou no momento de uma medida, e a gente está tentando ver a trajetória após a medida, ou... É no momento que ela está passando mesmo. Então, se você tampa uma das fendas, você modifica a função de onda. Porque a função de onda ela tem probabilidade zero naquela fenda. Quando tem probabilidade zero naquela fenda, qualquer trajetória bobiana que tivesse naquela direção vai ser deslocada, vai ser repelida para passar pela outra. E isso vai fazer com que as trajetórias mudem, né, e que vá fazer de forma a coincidir. Agora veja, pessoal, a minha crítica pessoal, né, minha, sobre o formalismo bobiano é o seguinte: não importa a teoria de estatística que você tenha, você sempre pode colocar essas partículazinhas, tá certo? Da mesma forma que no eletromagnetismo você tem um campo E, certo? E aí você tem um campo vetorial aqui no seu espaço, aí você fala aquele fluxo de campo. Ah, o fluxo de campo é uma linha cujas tangentes, ou seja, uma curva, que as tangentes são de forma a coincidir com esse campo elétrico. Agora, ninguém acha que tem uma partícula andando aqui. Toda vez que eu tenho um campo vetorial, eu posso traçar essas curvas que acompanham o campo vetorial. Eu sempre posso fazer isso, com certas limitações, mas eu posso fazer isso. Isso não significa que existam partículas andando fazendo essas linhas. O fluxo de campo, as linhas de campo podem ser úteis para a gente interpretar o eletromagnetismo, mas não necessariamente atribuem realidade àquelas curvas. No sentido de realidade, ou seja, aquelas curvas equivalem a curvas de uma entidade física, tá certo? Então, qualquer teoria que tenha uma distribuição de probabilidade, você pode atribuir fluxos de partículas que vão se atrair na região mais provável e vão se afastar das regiões menos prováveis. Talvez, nesse caso especificamente, exista realidade por trás disso, né? Mas talvez não, certo? Como é uma coisa que sempre pode ser feita, sobe um pouco o meu alerta de físico que diz que quando uma coisa pode ser feita em qualquer circunstância, eu atribuir um caráter especial em uma circunstância particular pode ser um viés pessoal meu, né? Mas, novamente, são coisas subjetivas. Aqui são só maneiras filosóficas de pensar a ciência, tá certo? Nesse formalismo de informação, você está limitado, suas condições de controle são exatamente o momento inicial e final, mas no sentido de você não consegue fazer tomar como verdade, assumir qualquer coisa antes de um processo desse, certo? Tipo assim, ele sempre existiu, nesse cenário ele sempre existiu, sempre vai existir. Uhum. É difícil. Porque aí o universo ele se torna não só mais infinito em espaço, mas infinito no tempo também. Porque o que é o infinito no espaço? O que é o conceito de infinito aqui? Por que os matemáticos criaram isso aqui? Por que ele tem utilidade na física? Não é um rostinho, não. Porque você às vezes precisa descrever o fato de que existem situações em que você pode se deslocar e você pode continuar se deslocando para sempre. Certo? Não vai existir nunca uma barreira. Você não quer matematicamente... Porque, veja, se existe uma barreira, você precisa matematicamente formular ela. Você vai falar, desloquei, chegou num ponto, a coisa mudou. Tem um fim, tem uma barreira, tem alguma coisa, certo? Mas eu quero descrever a situação onde eu posso me deslocar sempre, certo? É claro que o sempre, ele pode ser uma coisa assim. Eu tenho uma partícula que está aqui. Digamos que não é uma partícula, é uma distribuição de carga, tá certo? Aí, só que essa distribuição de carga tem uma escala aqui de 1 centímetro, tá certo?
E eu vou observar essa distribuição de carga de uma distância de 800 km. Vou observar ele de 800 km de distância. Para todos os efeitos, 800 km para 1 centímetro é infinito. Entendeu? Então, muitas vezes, o infinito está sendo usado como como é que se diz? A construção, um modelo simplificado que explica uma diferença de escala grande o suficiente para que eu possa ignorar certos efeitos. Então, por exemplo, se eu for olhar o efeito de monopolo, dipolo, quadrupolo e tal, você vai ver que em uma distância de 800 km, esse objeto de uma escala de 1 centímetro, ele vai ser totalmente dominado pelo monopolo. Qualquer efeito de dipolo vai cair mais rápido. Vocês lembram, né, que os dipolos, os octopolos, eles vão caindo com potências maiores da distância, tá certo? Então, para todos os efeitos, a gente não sabe se um elétron não tem momento de dipolo. Talvez, simplesmente, a gente nunca tenha olhado na escala certa, entendeu? A gente está olhando só o monopolo do elétron. Claro que isso aqui é uma descrição clássica. Mas só para dizer que o infinito, nessa construção, ele é essa afirmação da diferença de escala. Para o modelo de universo, a gente não sabe o que significa o infinito. A gente não sabe simplesmente se o infinito significa que o universo tem um fim, mas é uma escala tão grande que ele seria, para todos os efeitos, imperceptível, ou se o universo é de tal forma que você pode andar, e vai ter universo, e você pode fazer isso para sempre, e você nunca vai chegar a lugar nenhum diferente do universo, você vai continuar dentro do universo. Quando você estende essa noção para o tempo, é a mesma coisa. Certo? Você pode esperar um tempo até, digamos, o universo que se comporta de um jeito começar a se comportar de outro. Né? Bom, isso aqui vai acontecer de qualquer forma porque o universo não é homogêneo no tempo. Mas o que a gente quer dizer é que o universo não vai parar de existir, não vai ter uma borda do universo, não vai ter uma singularidade no seu universo, né, num tempo finito. Ou seja, uma criatura que está seguindo uma trajetória tipo tempo, ela nunca vai encontrar uma borda no tempo. Certo? Eu misturei um pouco de filosofia com matemática, mas é porque é difícil dizer de uma forma mais intuitiva, né, o que significa um tempo infinito. Mas de forma matematicamente simplificada o tempo vai passar para sempre. E pior, ele passou para sempre. Ou seja, antes de chegar no instante que nós estamos, um tempo infinito já passou. Você perde completamente noção de ordem ainda. Mais ou menos, né? Porque aí a gente tem a seta do tempo. A seta do tempo ela é um conceito emergente, né? Ou seja, você faz a mecânica estatística baseada em modelos de teorias que são invariantes por inversão temporal. Então a mecânica newtoniana é invariante, a gente vai ver isso em mecânica quântica 2. A gente usa a invariância temporal da mecânica quântica para discutir a invariância temporal na mecânica clássica, para discutir a invariância temporal na mecânica quântica. Mas, mesmo assim, quando você faz estatisticamente a interação entre as partículas, você descobre que existe uma quantidade, que é a entropia, que ela aumenta numa direção e não aumenta na outra. Então você tem um conceito de tempo efetivo se você usa a entropia como uma medida de tempo. Tá? Aí por que a entropia se comporta assim? Aí é uma outra conversa que um dia que eu for dar um curso de mecânica estatística eu faço com vocês, porque é um pouco mais longo, tá certo? Mas é bem legal, assim. Oi? Mecânica estatística. Porque a entropia de verdade. A termodinâmica ela é um golpe de mestre humano, né? Porque a termodinâmica é você conseguir reduzir sistemas extremamente complexos a poucos graus de liberdade, certo? O outro golpe de mestre foi justamente a percepção do Boltzmann de que você consegue deduzir matematicamente isso, você consegue explicar por que um sistema que tem 10 a 20 e tantas partículas pode ser caracterizado de forma bastante precisa por poucos graus de liberdade, tá certo? Então, quando eu quero dizer de verdade, é porque a entropia da termodinâmica ela é fenomenológica. Ela é uma caracterização de um fluido que você faz medindo, né? Enquanto a entropia na mecânica estatística ela é um conceito de primeiros princípios. Você constrói a entropia baseado no quê? O que são os primeiros princípios? São os estados das partículas. Partículas têm o quê? Posição e velocidade. E essa posição e velocidade se dão o quê? No espaço de fase. O espaço de fase tem uma certa geometria. Eu meço a disposição e a distribuição de partículas nessa geometria do espaço de fase e dali emerge o conceito de entropia. Minha única birra com isso da entropia da seta do tempo é que num sistema
Sim. Não tem como ela continuar crescendo indefinidamente, tem? Aí que tá. Aqui entra um pouco essa discussão sobre o infinito, tá certo? Um sistema fechado, de fato, não existe nunca, né? Porque ele vai ter sempre uma interação com o ambiente. Só que você pode ter sistemas, digamos, de fato fechados, né? Ou seja, de fato, assim, efetivamente fechados. Então, você pensa em uma galáxia, alguma coisa que está ali em torno de um vazio. Bom, você pode perder partícula para o vazio e ele não vai ser mais fechado, mas você vai ter localmente essas leis todas sendo válidas. Agora, aplicar a noção de termodinâmica para o universo é um problema, porque a gente sabe que não existe equilíbrio no universo. Aquela noção de equilíbrio, né, ela se perde no universo. Quando você tenta construir mecânica estatística em espaços curvos, você descobre que você não consegue satisfazer os dois lados da equação de Boltzmann ao mesmo tempo. Você tenta satisfazer os dois lados da equação de Boltzmann para encontrar o equilíbrio termodinâmico e não tem como, ele não atinge. Para escalas pequenas, comparadas à escala da expansão do universo, você tem o equilíbrio, que é justamente o equilíbrio que a gente tem dentro dessa sala, entendeu? Mas para escalas que se aproximam à escala da expansão do universo, o equilíbrio se perde. É porque equilíbrio, é porque certas coisas a gente não fala no ensino médio, mas energia não se conserva, equilíbrio não existe, essas coisas, né? Mas não serviria muito, acho que só iria confundir mais o pessoal, sabe? Mas é que equilíbrio, assim, elevando a esse extremo que eu estou levando, ele não existe. Ok, vamos ver como é que estamos aqui. Tem bastante tempo. Bom, pessoal, isso aqui é um assunto super interessante. Se vocês tiverem vontade de pesquisar, quando vocês virem, talvez, num ponto avançado da carreira de vocês, existem maneiras de você descrever distribuições de probabilidade em mecânica quântica. Aquilo que eu falei que não dava para fazer, que é encontrar uma distribuição de probabilidade de x e p simultaneamente, dá para fazer sim. Só que você tem que abandonar como é que se diz? Você tem que abandonar o requisito de que a probabilidade é positiva. Aí você interpreta como você quiser, tá certo? Mas você consegue encontrar distribuições quase probabilísticas que descrevem a mecânica quântica, tá certo? No caso, a única que te dá uma distribuição positiva é quando você constrói as trajetórias bohmianas. Mas elas são só o limite de uma dessas distribuições aqui que descreve a mecânica quântica. Certo? Isso aqui é uma outra coisa. É só para dizer que existe também uma classe de descrições da mecânica quântica através de distribuições de probabilidade de x e p e que a mecânica bohmiana te leva a um caso particular dessa família. Tem gente que estuda isso aqui em geral, né? Infinitas maneiras de se construir distribuições de probabilidade que não são probabilidades no sentido estrito, porque essa função não é positiva, então como é que você vai interpretar a região onde a probabilidade é negativa, né? Vai ser um negócio meio esquisito. Mas elas te permitem calcular os mesmos observáveis que você calcula usando a mecânica quântica tradicional, certo? Existe alguma coisa por trás daquela brincadeira, certo? Mas bom, é isso aí. Vamos aqui para o próximo assunto. Então, pessoal, a gente... uma das próximas coisas que a gente vai fazer é trabalhar com mais graus de liberdade. Então, o que acontece aqui, por exemplo, é que quando a gente for fazer a quantização do sistema com 2 ou 3 graus de liberdade, a gente vai descobrir que o x1 e o x2, eles comutam, né? Porque a gente sabe que as variáveis canônicas, a gente sabe que x1, x2 tem parênteses de Poisson igual a zero, né? Então, se esses caras têm parênteses de Poisson igual a zero, quando a gente quantizar, eles também vão comutar, tá certo? Então, aquele processo de filtragem se dá, ou seja, se você vai medir, digamos agora, a posição na direção x e a posição na direção y, como esses dois caras, digamos que esse cara que seja x, né? X chapéu, e nesse caso o x2 represente o y chapéu. Como esses dois objetos comutam, significa que eu posso fazer primeiro uma medida em y, determino a minha medida como y0,
tá certo? A minha distribuição de probabilidade, que antes era uma distribuição de probabilidade bidimensional, ela colapsa, porque agora eu tenho certeza que eu medi x0, então ela vai ter uma distribuição ainda aqui em x, tá certo? E aí se eu faço uma medida em x, eu meço aqui, puf, colapsou também. Se eu medir de novo y, eu vou medir o mesmo y0. E se eu medir meu x de novo, eu vou medir meu x de novo aqui. Tá certo? Então, aquela brincadeira dos operadores compatíveis, né, ela se mantém aqui. Então, como eu posso medir x e posso medir y, são medidas compatíveis, e esses caras, portanto, comutam, então eu posso definir o meu estado simultaneamente em x e em y. Tá certo? Por isso que quando a gente for escrever uma função de onda para uma partícula que habita um espaço bidimensional ou tridimensional, a gente vai escrever de x, y e z. Por quê? Porque x comuta com y, né? Comuta com z, né? E y comuta com z. Certo? Isso aqui já vai me dar uma classe de operadores que comutam, que me permite escrever sempre a minha função de onda como uma medida simultânea de x, y e z. Mas lembrando, pessoal, que a construção é sempre assim. Você tem um vetor de estado que tem probabilidades complicadas. Digamos que essa gosma que eu desenhei aqui seja um corte de uma distribuição de probabilidade, né? Mais provável aqui, menos provável aqui em volta, e essa ondulação aqui dá uma noção de que essa função é complicada. Quando eu meço y0, eu tenho certeza que a minha medida de y0 foi dada, né? Significa que agora eu pego essa distribuição de probabilidade, que era de x e y, e fixo o y0 lá. Isso vai me dar uma distribuição de probabilidade em x agora. Por isso que eu desenhei uma pequena distribuição agora só em x, porque eu tenho certeza que eu estou aqui em y, entendeu? E aí, quando eu meço x, aí eu sei de fato determinar a probabilidade naquele ponto especificamente. N dimensões e N partículas. Exatamente. Em geral, se usa coordenadas generalizadas. E é justamente por isso que a quantização do Dirac é boa, porque coordenadas generalizadas, você facilmente consegue escrever o seu sistema newtoniano em termos dela. E no sistema newtoniano, você sabe o parente de equação das coordenadas generalizadas. Então, você quantiza as coordenadas generalizadas. A gente está acostumado a pensar na quantização de coordenadas cartesianas, mas, na verdade, não tem nada de fundamental nelas, entendeu? Você pode quantizar θ e θ, se você estiver descrevendo em coordenadas, por exemplo, cilíndricas ou polares, certo? Tanto faz. Mecânica quântica, módulo, algumas complicações matemáticas é a mesma, certo? Né? Uma das complicações matemáticas é porque, veja, isso aqui talvez a gente vá falar um pouco mais para frente, mas talvez valha a pena falar rapidamente agora, porque a gente vai envolver muitos operadores. Então, pensa, a gente está trabalhando nesse cara aqui, x quadrado mais py quadrado, todo mundo sobre 2e, certo? Bom, isso aqui vem da quantização do meu sistema. Eu tinha a minha newtoniana da partícula livre em 2 dimensões, que era, né, vamos chamar esse cara aqui de minha newtoniana quântica, e eu tinha a minha newtoniana clássica, que era só px quadrado mais py quadrado sobre 2n, certo? Aí você fala, bom, então não tem nenhum problema aqui. Se essa aqui é a clássica, essa aqui é a quântica, né? Mas cuidado, porque as coisas não são tão simples quanto parecem. Eu posso pegar minha newtoniana clássica e escrever ela assim, ó, px vezes x, vezes px, vezes 1 sobre x aqui, 1 sobre x aqui, mais py quadrado e tudo sobre 2n. Vocês concordam que classicamente é a mesma coisa, né? Eu simplesmente multipliquei por x quadrado e dividi por x quadrado, né? Classicamente, exceto qualquer problema que eu possa ter na origem, mas digamos que a gente está longe da origem, isso aqui não tem nenhum problema, tá certo? Se eu quantizar de forma ingênua, eu posso simplesmente dizer agora, então o meu operador quântico, né, digamos que eu quantizei aqui, meu operador quântico vai ser 1 sobre x chapéu, px chapéu, x chapéu ao quadrado, px chapéu, 1 sobre x chapéu,
mais PY chapéu ao quadrado dividido por 2M. Bom, mas agora eu tenho uma mecânica quântica diferente. Essa mecânica quântica aqui, ó, ela é diferente dessa mecânica quântica aqui. Tá certo? Então, de fato, nós temos ambiguidade na escolha de comutadores, tá? De ordenamento de operadores. Como que a gente resolve isso nos casos mais comuns? Essa newtoniana, ela não vai ser invariante por translação. Essa aqui vai ser invariante por translação. Essa newtoniana não vai ser invariante por rotação. Essa vai ser invariante por rotação. Então você escolhe a sua newtoniana de acordo com as simetrias que você espera que ela respeite, tá certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você escrever esse cara aqui em termos de coordenadas polares, por exemplo, o seu px, ele vai ser uma combinação complicada de um certo PR, cosseno de θ, PR. Agora, tem que lembrar como é que vai ficar exatamente isso aqui. E o PY vai ser uma coisa do tipo PR seno de θ. Eu tenho que lembrar dos ângulos que aparecem aqui direitinho, tá certo? Então, a questão da forma da ordenação dos operadores pode ficar mais complicada quando você escrever a sua newtoniana em outras coordenadas generalizadas, tá certo? Mas, como você pode trabalhar, como você pode estudar as isometrias em qualquer sistema de coordenadas, basta você fazer a mesma imposição para encontrar, para quebrar qualquer ambiguidade de ordenamento de operador em coordenadas generalizadas. Certo? Ok? Bom, além disso, outros resultados se mantêm, né? Então, por exemplo, a gente viu que na representação de função de onda, o nosso P, né, ele pode ser representado como menos I H cortado d dx de psi de x, tá certo? Quando você estiver trabalhando com muitas coordenadas, a mesma coisa vai acontecer, vai ser pi, né, numa função agora de x seta, esse cara vai ser menos I H cortado del xi. Certo? Ou seja, o momento ele vai continuar sendo o gerador de translação, só que ele gera translação em x. Tá certo? E veja, aqui eu estou usando a palavra translação, mas vocês têm que pensar em translação de forma generalizada. Se isso aqui for uma coordenada generalizada, se esse cara for o θ, por exemplo, então o momento conjugado de θ, ele gera uma translação em θ. Ou seja, ele faz com que o θ aumente ou diminua. Só que aumentar θ e diminuir θ é fazer uma rotação. Então aqui o operador de translação faz uma rotação. Tá? É transladar na coordenada generalizada. Tá certo? Ok. Ok, isso a gente acabou de falar. Né? Então, por exemplo, quando a gente for trabalhar com problemas agora de partículas em 3 dimensões, que vai ser o caso, por exemplo, do átomo de hidrogênio, a gente sabe que a nossa newtoniana clássica, ela vai ser P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado mais P3 ao quadrado. Todas as direções têm a mesma inércia, porque a massa, né, o conceito de massa é isotrópico. E você tem aqui um potencial qualquer que depende de x. Certo? Quando você quantizar esse negócio, você vai obter uma operadora newtoniana que vai depender de P1 ao quadrado operador mais P2 ao quadrado operador mais P3 ao quadrado operador, dividido por 2m, né? Mais uma certa função agora, naquele conceito que a gente discutiu lá atrás, é uma função de operadores, certo? Ok. Bom, se eu pensar na representação em termos de função de onda, como é que fica isso aqui? Né? Lembrando, primeiro, que isso aqui nada mais é do que P escalar P. Tá certo? Só para ressaltar o fato de que tem um produto escalar aqui, que nada mais é do que a nossa métrica euclidiana, tá certo? Ou seja, a geometria do espaço-tempo já está aparecendo ali. E é por isso que esse cara é invariante por rotação, porque a geometria euclidiana é uma geometria que tem essa isometria, a rotação é uma isometria dessa geometria. Tá certo?
Quando você escrever esse cara aqui, usando essa fórmula aqui, né, para a representação do operador na base da função de onda, o seu H, ele vai ficar como? Ele vai ficar menos H cortado ao quadrado sobre 2m, d2d x21 mais d2 del x, deixa eu ver se eu botei embaixo, botei. Então, x, vou botar xyz para não confundir. x2, y2 mais del z2. Tá certo? Mas o que é esse objeto aqui, pessoal? Esse cara aqui é o laplaciano, tá certo? E pela mesma razão que o momento envolvia o produto interno, o laplaciano envolve o produto interno também. Tá certo? Mais v de x, operador. Tá? Então, os problemas que a gente for tratar daqui para frente, você vê que são problemas que vão se reduzir ao quê? Digamos que eu queira trabalhar, né, com essa newtoniana e quero encontrar as autofunções dela, justamente para poder expandir a minha condição inicial naquelas autofunções e calcular a evolução temporal. Então, eu vou querer resolver um problema do tipo h psi de x igual a e psi de x, que é o que a gente vai fazer quando a gente for resolver o problema do átomo de hidrogênio. É menos IH, o individual, se quiser ao quadrado. Isso, é o i ao quadrado fica menos 1. É porque o menos fica 1, mas o i que dá menos 1. Então você tem que resolver a equação de Schrödinger, então você vai ver que basicamente o que a gente vai ter que resolver é uma equação que vai ser assim, ó, menos h cortado sobre 2m, laplaciano de psi, mais v de x psi igual a e psi. Mas isso aqui é o que, pessoal? É uma equação diferencial parcial. Né? Você tem 3 derivadas espaciais aparecendo aqui, né? E é claro que você vai precisar das condições de contorno para resolver elas, né? Porque o operador diferencial ele não exaure ele não determina completamente a classe de funções que ele está atuando, tá certo? As condições de contorno são condições geométricas, são condições físicas do seu problema. Você vai dizer se a partícula tem probabilidade zero ou como é que está acontecendo na borda, tá certo? E você vai resolver esse negócio aqui, né? E agora isso vai envolver equações diferenciais parciais, tá certo? Por isso que na mecânica quântica, os temas que a gente vê em física matemática são bastante importantes, porque a técnica padrão para encontrar as autofunções são essas, né? É claro que aqui você vai quebrar o seu laplaciano em 3 operadores ordinários. Se você estiver trabalhando num sistema, numa caixa quadrada, né? Então, essas coordenadas são boas, porque as nossas condições de contorno vão se dar aqui na parede Z, na parede X, na parede Y. Agora, se eu estiver trabalhando com um sistema esférico, as minhas condições de contorno vão me dar em R. Então, vai ser muito mais conveniente eu usar coordenadas generalizadas aqui, que vão me dar o meu próprio laplaciano em coordenadas, por exemplo, esféricas, e eu vou conseguir aplicar minhas condições de contorno de forma adequada, tá certo? Então, você vê que a geometria do problema induz um conjunto de coordenadas que induz uma equação apropriada naquele conjunto de coordenadas, tá certo? E aí, novamente, estudar os autovetores e autovalores desses operadores que vão estar aqui dentro vão ser importantes. Em coordenadas esféricas, a gente vai ver que os autovalores vão ter a ver justamente com essa solução de funções em cima da esfera, que vão ter a ver com o momento angular, tá certo? Vão ser quantizadas porque a esfera é compacta, né? Essa esfera você não vai andando para o infinito. Você anda em cima da esfera, você chega e volta para o mesmo lugar, tá certo? E é isso. Aí, claro, que dependendo do formato desse potencial, você pode ter soluções localizadas e soluções para o infinito, tá certo? E a gente vai ver isso com bastante detalhe mais para frente, ok? Ok. Isso aqui acho que não vale a pena falar agora não, porque eu acho que confunde. Ok. Mas é isso, pessoal. Então, isso termina o capítulo 4, tá? A gente viu aí basicamente os postulados. Junto com os postulados a gente viu o pacote de onda, a evolução do pacote de onda. A gente viu um pouco das interpretações possíveis. A gente viu como que a gente conecta isso com a parte clássica, viu esse tratamento semiclássico via ação e Hamilton-Jacobi, certo? E agora a gente vai começar a ver
o capítulo 5, que são problemas em uma dimensão, certo? E depois eu quero focar bastante no oscilador harmônico, porque o oscilador harmônico é riquíssimo, porque a gente consegue ver ele, formalismo de Schrödinger, formalismo de Heisenberg, a gente entende melhor esses formalismos estudando esse problema específico, né? Vários problemas que não tem nada a ver com o oscilador harmônico, você resolve às vezes usando as técnicas do oscilador harmônico, né? Tem alguns físicos que brincam, que falam que basicamente a gente sabe duas coisas, né? O oscilador harmônico e uma outra solução qualquer que eu não me lembro, e que o resto o que a gente faz é reduzir o problema a esses, né? Bom, ok. Alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Oi? É o inverso, é o oscilador. Pois é, exatamente. Mas tem mais coisa no oscilador harmônico, ele não é tão simples quanto parece, não. Na verdade, um dos trabalhos que eu fiz recentemente, você descreve que dentro do oscilador harmônico tem um espaço de Minkowski. Na hora que a gente chegar no oscilador harmônico, eu vou mostrar para vocês como que aparece um espaço de Minkowski de duas dimensões espaciais e uma temporal dentro do oscilador harmônico. Mas, bom, isso requer algumas outras coisas que a gente ainda não viu. Então, a gente vai começar, né, o capítulo 5, né? Problemas de uma dimensão. A gente vai começar com partícula na caixa. Tá? E a nossa caixa começa sendo unidimensional. Então, nossa newtoniana vai ser o quê? P quadrado sobre 2m mais um certo potencial aqui, V de x. Certo? A gente vai fazer um potencial hiper simples. Nosso potencial V de x, ele é dado por 0 se x módulo x menor que L sobre 2, tá certo? E a gente bota um V0 que a gente vai mandar para infinito quando o módulo de x for maior que L sobre 2. Certo? Então, basicamente, eu tenho aqui uma caixa. Por simplicidade, eu boto o centro aqui. Aqui é menos L sobre 2. Aqui é mais L sobre 2. Né? O potencial aqui é 0. E o potencial aqui é V0. Tá certo? Mas que eu vou depois, eu quero fazer esse potencial com grande quanto eu queira, tá certo? Ou seja, eu quero, novamente, naquela brincadeira que o infinito aqui é simplesmente uma coisa que é tão grande que eu posso desconsiderar qualquer razão entre uma coisa que eu estou medindo no meu problema e ela, tá certo? Ok. Então, vamos resolver a equação de Schrödinger, né? Ou seja, se vocês lembrarem, a gente começa o nosso problema, geralmente em mecânica quântica, tirando alguns casos particulares ou um approach numérico, você começa encontrando os autovetores, os autovalores da energia, né? Porque são a partir deles que você constrói a evolução temporal do problema, certo? Maravilha. Então vamos lá. A gente vai descrever agora o nosso problema usando três regiões, tá certo? Primeiro, vamos escrever aqui de novo. Vai ficar o seguinte, a nossa equação, a hamiltoniana aqui, na função de onda, vai ficar assim. D2 psi dx2, certo? Mais 2m sobre h cortado ao quadrado e menos v psi igual a zero. Certo? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu escrevi... Aqui, deixa eu escrever aqui. Eu escrevi meu problema de autovetores e autovalores, tá? Eu escrevi esse cara aqui que eu quero encontrar. Certo? E eu reescrevi minha equação assim. Tá? Eu passei o termo da energia para a esquerda. Aqui tinha o sinal de menos, porque era menos h cortado sobre 2m. Eu passei todo para cá, então trocou o sinal aqui de novo e obtive essa expressão aqui. Tá certo? Então, exceto por esse deslocamento aqui, a gente tem uma equação razoavelmente simples a ser resolvida ali, ok? Então, a gente vai resolver ela em três regiões, ok? X menor que L sobre 2, ok? Deixa eu ver se foi assim que eu fiz. Exatamente. A região 2, em que o meu X
Peraí. X menor que L sobre 2. Aqui o meu módulo de X menor ou igual a L sobre 2. E finalmente a minha região 3, onde o meu X é maior que L sobre 2. Tá? E como é que a gente faz para resolver esse tipo de problema, pessoal? Em princípio, você precisa dizer alguma coisa sobre sua função de onda, tá? Para ser capaz de resolver ela. Porque essa função de onda ela vai ter algum problema aqui, porque o seu potencial é descontínuo aqui. Né? Você pode dizer, não, eu quero resolver esse problema impondo que minha função de onda é contínua ali, onde o potencial é descontínuo. Certo? Se você faz isso, você então obtém agora 3 problemas. Né? Então você tem esse aqui, vai ser D2 psi dx2 mais 2m sobre h cortado, e aqui vai ficar E menos V0, que é aquele V0 lá, igual a 0. Nessa região aqui, você vai ter D2 psi dx2 mais 2me sobre h cortado ao quadrado psi igual a 0, tá certo? E nessa região você tem uma equação igual a essa aqui, certo? Nessa região aqui e nessa região aqui você também tem essa equação aqui. Tá? Mas é claro que a gente vai resolver essas equações que são iguais, mas o meu psi é diferente. Tá, ok? E o psi que vem daqui, ele tem que colar com um psi que está na região 2, que tem que colar com o psi que está na região 3. Certo? Então eu resolvo 3 vezes o meu problema e colo ele usando a imposição da continuidade da minha função de onda. Bom, em 3 temos Bom, nessa região, isso aqui é constante, certo? Então é fácil resolver esse cara aqui. Como é que fica a minha solução? Eu vou ter aqui meu psi de energia E na região 1 ou na região 3, vai ser igual a uma certa constante, 1 ou 3, exponencial de menos kx mais B em 1 ou 3, exponencial de mais kx, onde k tem que ser igual a raiz de 2m sobre h cortado ao quadrado, V0 menos E. Ok? Bom, pessoal, mas a nossa intenção é a seguinte. A gente quer botar V0 indo para infinito. Tá? E por que é importante fazer isso com o V0 finito e só pensar nele grande? Porque se você colocasse ele infinito de cara, essas expressões aqui iam ficar todas mal definidas, tá certo? E eu esconder o fato importante aqui pra gente. Você vê que a gente pode de fato dizer que V0 é infinito, ou a gente pode dizer uma coisa que fisicamente mais palatável. A gente vai dizer o seguinte, o potencial ele é tão grande, que para todas as energias que vão ser importantes para o meu problema, ele vai ser muito maior. Então, para todas as energias de interesse, é claro que eu posso sempre escolher botar o sistema no estado de energia próximo a V0. Mas eu estou dizendo de forma indireta, quando eu escolho o meu V0 indo para infinito, que eu quero simplesmente saber o que acontece com o meu sistema enquanto eu estiver tratando ele com energias menores que V0, tá certo?
Então, por exemplo, quando você fala que você tem um potencial infinito que é a parede, a partícula, né, uma bola não passa pela parede, é claro que se você botar a bola com uma energia cinética suficiente, ela atravessa a parede, tá certo? Mas para todos os efeitos, dentro de num experimento, você vai conduzir ele com energias abaixo daquele limiar. Então, para todos os efeitos, aquela parede tem potencial infinito para a bola. Então, você não precisa se preocupar com o potencial exato da parede na hora que você vai fazer o seu problema de mecânica. Aqui é a mesma coisa na mecânica quântica, tá certo? Mas o que isso diz para a gente sobre essas constantes aqui? Né? Isso vai dizer para a gente, nesse limite, o meu kappa vai para infinito. Tá certo? O que acontece com essas soluções quando o meu kappa é muito grande? Pensa num kappa grande, mas finito ainda. Esse cara aqui, ó, quando eu estiver na região 1, significa que o meu x é negativo. Certo? Lembra? Região 1, meu x é menor que menos L. Oh, meu Deus, estava errado aqui. Eu errei aqui no mesmo. Eu errei. Então, o meu x é menor que menos L sobre 2 aqui. Tá certo? Então, o meu x aqui ele vai sempre ser negativo nessa região. Se meu x é sempre negativo, significa o quê? Significa que esse termo aqui é sempre positivo e esse termo aqui é negativo. Então, você vê que por mais que o meu kappa for para infinito, se ele for para infinito com um expoente positivo, ele explode. Enquanto aqui não. Ou seja, essa função aqui, ela é normalizável. Né? Ou seja, você pode calcular isso. Quanto é que é de menos infinito a menos L sobre 2 de exponencial de menos kx dx. Certo? Você pode calcular a normalização desse cara aqui. Quanto é que vai ser isso aqui? Mais, né? Tem que ser o positivo, senão diverge. Então esse cara vai ficar 1 sobre kappa, tá certo? E aqui vai ficar exponencial de menos L kappa sobre 2. Tá certo? Né? Que eu calculei ele ali, e quando eu calcular aqui dá 0. Né? Ok, então você vê que a integral dá esse cara aqui. É finito, né? E quando eu mandar meu kappa para infinito, esse cara vai para 0. Então a minha função de onda vai simplesmente ser achatada fora da caixa para todos os efeitos. Quando a energia for muito menor do que a energia potencial, é claro que eu nunca vou encontrar minha partícula na região 1 ou 3. Tá certo? Mas isso aqui, pessoal, implica que eu tenho que escolher B da região 1 diferente de 0 e A da região 1 igual a 0. Certo? Se você pensa a mesma coisa sobre a região 3, o x é sempre positivo. Se o x é sempre positivo, então eu preciso que esse termo sobreviva e esse termo vá para 0, pela mesma razão. Tá? Simetricamente dizendo. Então eu vou precisar que o meu B da região 3 seja 0 e o meu A da região 3 seja diferente de 0. Ok? Ok. Quando eu mandar meu kappa para infinito, esse negócio aqui vai para 0. Depois a gente vai estudar o caso em que o potencial é finito. E a gente vai ver esse vazamento em que a função de onda pode chegar no potencial e vazar para fora. Tá certo? E dentro do potencial, como é que vai ficar essa brincadeira? Dentro do potencial, em 2, a minha solução é assim, ó, psi de energia E em 2 vai ser igual a A2 exponencial, aí eu vou botar aqui IKX mais P2 exponencial de menos IKX, certo? Onde K é igual a raiz de 2ME sobre H cortado ao quadrado. Então o que aconteceu aqui, pessoal?
o meu kappa é assim, tá certo? Se eu boto o meu V igual a zero, esse menos ele aparece dentro da raiz, o resto é positivo. Então o menos vai virar um I aqui, tá certo? Então basicamente o que eu estou escrevendo é que o meu kappa, ele está associado a como IK. Tá certo? E claro que na região 2, V0 é 0, então esse cara aqui fica só assim. O I eu deixei explícito ali, ok? Ok, então, bem, agora a gente sabe, a gente tem tudo que a gente tem todos os elementos aqui, né? A gente sabe como que fica a minha função de onda fora, a minha função de onda para uma certa energia, ele vai ter essas características aqui, tá certo? Claro que eu ainda não determinei essas constantes, mas eu já tenho uma classe de funções de quadrado integrável em cada uma das regiões, né? Essa aqui vai me dar uma função de quadrado integrável dentro das regiões, e essa aqui também vai me dar uma função de quadrado integrável. Eu acabei de mostrar que esse cara é integrável, né? Se você pegar o módulo quadrado dele, vai ser integrável também, tá certo? Então a gente não tem problema nenhum. Esses caras aqui estão dando um conjunto de uma família de soluções razoáveis para a gente. Mas a gente vai precisar impor o quê? Que o psi de energia E da região 1, quando calculado no limite de L menos L sobre 2, ele tem que coincidir com o psi da região 2 de energia E também menos L sobre 2. Tá certo? Eu tenho que impor a continuidade da função de onda, que eu estava falando antes, certo? E a mesma coisa vai acontecer entre a 2 e a 3, ou seja, eu tenho que esse cara aqui da região 2 em L sobre 2, ele tem que ser igual ao psi de energia E da região 3, tá certo? Em L sobre 2 também. Certo? Bom, pessoal, para o caso mais simplificado, em que o potencial é infinito, a gente já sabe que esse cara vai para zero, né? Você viu? Aqui, ó, eu posso fazer como que eu quiser, mas esse cara aqui vai ter norma zero, tá certo? Então, isso aqui vai ser zero, e esse cara aqui vai ser zero, tá certo? O que, para a região 3 e região 1, é satisfeito trivialmente, porque o exponencial vai para zero de qualquer forma, mas para a região 2 nos dá condições de contorno, tá vendo? Está dizendo para a gente que o potencial, que a função de onda em menos L sobre 2 e em L sobre 2, em ambos os lugares ela é igual a zero. Ok? No limite do potencial indo para o infinito. Deixa eu ver só o tempo aqui. Pessoal, então a gente acabou de analisar as condições de contorno, tá? Acabou a aula. A gente vai ver agora como que a gente usa essas condições de contorno para impor restrições adicionais sobre K. Restrições adicionais sobre K vão impor, na verdade, restrições sobre a energia. A gente vai ver que nem toda a energia vai ser permitida para o sistema. Então, se eu boto uma partícula dentro desse poço, nem toda a energia vai ser permitida, só algumas específicas. O que é mais um primeiro exemplo aqui de quantização da energia devido a condições de contorno, tá certo? E aí a gente vai estudar o que acontece com esse sistema, com os níveis de energia, como é que ele evolui de um ponto para o outro, tá certo? E é isso. Aí depois a gente entra em mais alguns aspectos teóricos, depois volta para outro problema um problema prático, vai ficar agora alternando entre tópicos um pouco mais avançados e resolução de problemas, certo? Mas é isso, pessoal. Valeu.